Bom, aqui a gente vai entender também por que essa percepção acontece, tá? Por que tem aquela história do cara, mas eu tô comendo pouco, né? O que acontece é o seguinte, ó. A gente perde peso e tem alterações fisiológicas em vários hormônios, né? O único hormônio da fome é a grelina, que é produzida principalmente no estômago. Quanto mais tempo o estômago está vazio, mais grelina libera. E ela faz uma sinalização aqui no hipotálamo que vai aumentar a fome. E os hormônios de saciedade tem os de resposta mais longa e os de resposta mais curta. A leptina, ela vai reduzir conforme a gordura reduz mesmo, né? Certo? Então ela vai reduzindo mais gradualmente. A insulina também. CCK, peptídeo Y tem mais uma relação ali de produção intestinal, elas tendem a reduzir também. Então o hormônio de saciedade reduz, o hormônio da fome aumenta, né? Já vemos o problema. A fome vai aumentar. Não só a fome, né? Porque a fome é uma questão. Se você está com fome, em teoria qualquer coisa que você comer, né? Tende a matar a fome, mas na verdade a gente tem desejo de comer certas coisas, né? Então a gente pode falar que a fome e o desejo é o apetite, né? Quando você tem um certo direcionamento para comer certos alimentos. Então o apetite aumenta com o emagrecimento. E o aumento do apetite, ele é proporcional à perda de peso, tá? Então quanto mais peso a pessoa perde, mais o apetite aumenta. Olha se essa linha pontilhada aqui é o gasto energético, ó. Então o gasto energético ele reduz principalmente mais no início, né? E aí o indivíduo está perdendo peso. E aqui está a ingestão energética. Você observa aqui, ó. Aqui, claro, é um modelo, tá? Ele mostra a tendência de reduzir a ingestão no início e com o tempo a pessoa vai aumentando a ingestão, certo? Mas ela está aumentando a ingestão, então se aqui ela estava comendo 1.900 calorias, né? Ela vai aumentando aqui, muitas vezes sem perceber, né? Então ela não para de perder peso enquanto a ingestão for menor que o gasto. Então aqui está em déficit, aqui está em déficit ainda, ó, 3 meses. Só que a perda de peso vai ficando mais lenta. Então a perda de peso não vai ficando mais lenta só porque o gasto energético está reduzindo. Mas é porque a pessoa não está mais comendo aquela meta de ingestão inicial, né? Então, quando o cara chega no platô, é justamente quando a ingestão cruzou a linha do gasto. Ou seja, aqui não está mais em déficit. E o paciente vai falar para você que ele está comendo pouco, que ele está seguindo a dieta. E por que você vai entender o que ele está falando? Está com fome. Quando você está com fome, a percepção é: eu estou comendo pouco? É a percepção que conta. Eu estou comendo pouco, eu estou com fome. Então o nosso paciente relata, ele vai falar: mas eu estou seguindo a dieta, estou comendo pouco, estou com fome. A questão é que fome não depende do déficit, certo? Se a partir do momento que eu reduzir a minha reserva de gordura e a massa magra, eu tenho uma sinalização que aumenta a fome, tá? E ela pode persistir por muito tempo, tanto que o cara chega no platô e aí as pessoas sempre perguntam: o que faz aqui, Dudu? O problema não é esse, o problema é que o normal é ganhar, entendeu? O normal é reganho, certo? Fisiologicamente o normal é reganho. Por quê? Porque o apetite persiste. Você está com fome. Se você tiver salada para comer, frango, arroz, feijão, beleza. Só que onde você vive? O celular com iFood. O ambiente obesogênico. Eu estou com fome num ambiente que é tóxico, que é obesogênico, né? Porque você pode, é que nem se for no shopping, eu quero comer uma salada, mas beleza, mas tá saindo o cheiro lá da picanha, da pizza, entendeu? Então é muito difícil existir essa pressão, né? Então não é só uma questão, o apetite aumentou. O problema é que eu tô com fome num ambiente que é obesogênico. Por isso que a alteração do ambiente é importante, porque qual que é o ambiente que você vive, nosso paciente vive? Como que é a casa dele? Quem está compartilhando com ele, né? Tem estudo que mostra que
Pessoas que são amigas de pessoas com obesidade, elas têm um risco de 200% de serem obesas. É um dado isso. Por quê? Porque é o ambiente. E o ambiente é mais difícil quando você está numa situação de vulnerabilidade. Porque se é difícil existir um ambiente obesogênico quando eu não estou com fome, né? Imagina quando eu estou com fome. Esse é o problema. Porque as pessoas engordam, as pessoas ganham peso ao longo dos anos. A gente viu a epidemia da obesidade. Elas não estão comendo mais porque estão com fome. Elas estão comendo mais porque esse contexto alimentar prejudica a regulação do apetite. E não é só o contexto alimentar. É os altos níveis de estresse, privação de sono, sedentarismo. Tudo isso contribui para o cara buscar mais alimentos hiperpalatáveis, né? Então a estagnação do peso ela vai acontecer principalmente pelo aumento gradativo da ingestão calórica. Na média, o platô é por volta dos 6 meses, mas aí hoje depende, né? Se for uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, o platô demora mais para acontecer. Indivíduos que fazem uso de agonistas de GLP-1 também, o platô normalmente demora mais para acontecer. E claro que você pode ter estratégia, se você trabalha com paciente, ele pode começar a dieta e depois usar o agonista de GLP-1, isso pode ajudar a você trazer o platô mais longe. E por que essa visão aqui, né, por mais que pareça algo pessimista, é importante? Porque aumenta a minha previsibilidade quando eu estou trabalhando com emagrecimento, né? Meu paciente chegou no platô em 3 meses, Dudu. Você sabe que é porque ele está furando muito, entendeu? Porque a pessoa que perdeu peso nos primeiros 1 mês, 2 meses, com a mesma dieta ela deveria continuar perdendo peso, porque a gente sabe que a adaptação metabólica não o cara que, né, o cara que chegou, se o cara fizesse a mesma dieta, ele chegaria no platô em 3 anos. Você pode falar isso pro teu paciente. Ó, não tem justificativa. Por isso que o nutricionista, né, ou qualquer profissional que trabalha com emagrecimento, você é educador também, porque você tem que explicar para o teu paciente esses aspectos, né? Nutri, meu metabolismo está muito lento? Teu metabolismo está lento. Você tem que explicar, fazer ele enxergar isso. Por quê? Porque você perdeu 5 quilos no primeiro mês e você parou de perder. Vou te mostrar o que é o metabolismo lento. Não tem, entendeu? Não faz sentido, né? Tá? Olha que interessante aqui também, né? O nível de esforço vai diminuindo. É mais difícil manter o esforço, né, com um aumento do apetite. E por isso que a tendência é ganhar peso, né? Porque o apetite é que ele não... Eu saí do déficit, mas eu estou com fome. Né? Porque seria aquela ideia assim, será que se eu tirar o meu paciente do déficit a fome some? Não, ela persiste. Por isso que é difícil tratar a obesidade, né? Porque a fome é persistente, então o cara vai começar a ganhar peso. Por isso que, fisiologicamente, é esperado que a pessoa reganhe peso. E por isso que tratar a obesidade com cirurgia bariátrica e com medicamento, junto com mudança de estilo de vida, é mais eficaz. Porque eles vão reduzir o feedback do efeito do apetite. Ó, essa aqui é uma estimativa que o Kevin Hall fez num estudo dele. Aqui ele diz, ó, o gasto energético ele cai 20 a 30 calorias por quilo de peso perdido. É uma estimativa, tá? Pode variar porque tem resposta individual. Mas o apetite aumenta 100 calorias. Tá? Eles fazem essa estimativa lá usando uma modelagem matemática. Ou seja, o cara perdeu 10 quilos, a fome dele vai ser uma fome que pode ser proporcional a 1000 calorias. E ele publicou um estudo esse ano, porque o Kevin Hall é físico, então ele consegue fazer... Que aí ele consegue calcular qual que é o efeito de feedback no apetite quando o cara está usando medicamento. Ele cai para, tipo, da metade, 60%. Então, em vez de ter aquele aumento ali de 100 calorias, é um aumento de 60. Então, ele realmente, o medicamento diminui esse impulso biológico do apetite. E na bariátrica o efeito é maior. Por que a bariátrica ainda assim pode-se dizer o melhor método, né? Porque ela consegue fazer com que a pessoa coma menos. Claro, as pessoas com bariátrica também podem reganhar peso, a gente sabe que podem reganhar. Mas elas têm mais facilidade de se manter. Então, quando o paciente com bariátrica reganha, é um problema grande. Por quê? Porque ele estava com um contexto que era mais favorável para segurar. Então, assim, mas é o método mais revolucionário para tratar a obesidade
E agora a gente tem esses fármacos poderosos, né, potentes, que podem induzir resultados semelhantes aí, vai depender do perfil do paciente também, né? Por quê? Porque eles conseguem diminuir esse efeito ali do apetite. Agora, imagina que um paciente, né, que tem um resultado tão grande ali, que nem você falou, sem medicamento, sem bariátrica, pô, é fantástico. Por quê? Porque é extremamente difícil